está na hora de nós iniciarmos. Muito bem, vamos começar. Quer que eu comece, então? Quero. Não, mas é sério, hoje eu trouxe um assunto. Oba! As diferenças de opiniões, enfim. O que você quer pro mundo e se você não está agindo também com intolerância. E porque não adianta ficar falando, eu quero amor, mas eu tô agindo com intolerância. Em que momento tu percebeu algo assim? Que caiu a ficha foi uma questão política. Mas eu acredito que depois que a gente se deu conta, é o maior passo. Já se dá conta de novo e tende a olhar de uma nova forma para aquela situação. O povo ele tá com arco e flecha na mão hoje em dia, né? Qualquer coisinha é altamente criticado. Uma coisa muito importante de hoje em dia é a gente ver que quando a gente aponta para algo, né, tem 3 dedos apontando para nós e um para baixo. Então, olha como o universo é perfeito, né? Então, as pessoas têm que se acalmar, gente, tem que se acalmar. Se quer viver num mundo de paz, tem que ser a paz, né? A gente tem que ser a paz. O Álvaro diz que o problema das pessoas é que a verdade delas são absolutas. E é verdade, né? Sempre que a gente tem uma verdade absoluta, a gente vai querer guerrear para manter aquela verdade. Uma das coisas que as pessoas não gostam, que é uma coisa que o ego faz, é tentar mostrar que a gente sempre está certo. O ego, a principal coisa que ele faz é sempre tentar defender a nossa ideia e o que nós pensamos. Se nos mostram que a gente está errado, a gente ainda vai dizer assim, mas eu acho que daria, mas eu acho que de repente não sei o que. A gente não, internamente a gente pode até entender que estava errado, mas a gente vai dizer que não, mas eu acho ainda que isso foi por culpa de não sei quem, foi por culpa de não sei o que. Mas sempre vai tender a defender a verdade, que a gente está certo, né? É bem o que o Álvaro disse, né? A Tamires Santos, Tamires, muito boa noite. Ela diz assim, não há mais tolerância para nada, né? Realmente, a nossa sociedade já está bastante intolerante, não só à lactose, então, Cris. Se fosse a lactose só tava bom. Tava bom, né? Porque sabia que o ser humano é o único que toma leite de terceiros? Que é de outra espécie. E quando adulto também. E quando adulto, é verdade, porque os outros animais só bebem leite da própria espécie, né? E ainda por cima quando são bebês. Ontem o Pablo estava comentando, mas ontem eu passei por uma coisa assim, muito estranha, no sentido... O Cristo me falou por cima, nem me contou direito, eu quero saber o que foi. Ontem à noite eu fui ao quintal da minha casa, como sempre eu faço, assim, à noite, mas de alguma forma eu senti uma coisa muito estranha, sabe? Eu senti uma coisa que não era minha, um medo muito forte, assim. E aí, de repente, eu vi um homem de pele escura e tal, de olhos bem claros. Ele veio para cima de mim, assim, bem com os olhos arregalados, assim, como se ele quisesse me assustar, sabe? E foi interessante porque o meu corpo estava reagindo, estava captando aquele sentimento dele, mas eu estava tranquilo. Então eu pude conversar com ele no sentido de encaminhar ele para a luz, né? Essas coisas acontecem assim, do nada, né? Eu acho que nunca... Eu já senti esse tipo de coisas, mas ver eu nunca vi, assim, então foi muito estranho e eu tive que encaminhar ele para a luz. Aí eu logo percebi que irmão perturbado, então, vivia no loop que ele criou, né? Interessante o modo como tu falou, né? Vivendo no looping que ele criou. Tu me lembrou falando desse loop que as pessoas se colocam, né? Numa resposta que eu gravei do Prava Responde, que a pessoa perguntava se a pessoa que acredita, por exemplo, em mundos de fantasia, né, ou animes, mundos desta forma, se ela, por exemplo, ao ir para o extrafísico, encontraria esses locais, essas coisas lá, né? E me lembrou bastante deste loop, porque com certeza encontra. Porque não há o que não há no extrafísico, todas as coisas tem lá. E a pessoa com certeza encontra, porque onde existe 2 ou mais mentes comungando da mesma coisa, né? Existe todo esse universo. Então, todas essas coisas são reais e existem, né? Existem coisas... Na verdade, a nossa realidade aqui é tão fantasia quanto nós consideramos aquilo uma fantasia, né? A gente encontra mais pessoas que comungam ou próximo desta vibração, ou até mesmo de uma forma muito similar. Então, existe sim. Inclusive, também existem espécies muito avançadas no universo, muito mais que nós, que se aparentariam como desenhos animados, assim, seres muito esbeltos, muito bonitos, com uma característica muito marcada, assim, sabe? Porque para eles se apresentar é da forma como eles preferem.
né? Porque eles já estão fora, eles não precisam se apresentar como nós, como um corpo de carne. Eles não estão presos a esse tipo de perspectiva da vida, esse tipo de interface com a realidade, né? Então eles imaginam e criam porque já têm o domínio da mente, do campo mental. E nós temos perguntas. O Álvaro diz assim: Pava, qual a sua opinião sobre as lembranças de outras vidas passadas que temos em projeção, que causam um efeito de forte saudade de certas pessoas e lugares que nos tira o sentido da vida? Ainda bem que dura pouco essas sensações, né? Que a gente reencontra momentos da vida passada, ou pessoas e seres, e no primeiro momento, assim, quando a gente acorda, aquilo vem forte, vem bastante, né? E logo depois vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Daqui 3 dias a gente não sente praticamente mais, às vezes pode levar uma semana, mas isso passa. Porque o nosso histórico no universo, ele é muito grande, né? A gente fez muita coisa por aí. Até me lembra o Ami, que ele diz, né, que ele morreu e foi morto em outras épocas, né, ele vivia em sociedades mais bárbaras, que ainda não mais atrasadas que a nossa, né? Então a gente já fez tanta coisa, viveu com tanta gente, inclusive em lugares mais avançados do que aqui. Então a gente tem muitas recordações, muitas coisas muito boas dentro de nós, que se está esquecido agora é por algum motivo, né? E que é pra gente viver essa experiência agora, porque é as coisas que a gente tem que aprender aqui. Mas não, Álvaro, no questão de que tira o nosso sentido da vida aqui e agora. Porque a nossa vida aqui agora faz todo sentido para nós, senão a gente não estaria vivendo ela aqui. A gente vai aprender algo muito grande, muito valioso com os ensinamentos colhidos aqui. Eu sei que nos dá uma saudade, é ruim, né? Não tem muito o que fazer nesse sentido, porque a gente tem mesmo essa bagagem. Ainda bem que, por alguns momentos, a gente esquece um pouco. Não sei se ainda bem, né? Vocês gostariam de lembrar de tudo? Tanto que eu não recomendo muito a regressão a vidas passadas, né? Eu recomendo se for com um profissional muito bem qualificado, né, ao qual pode até inclusive estar em contato com o nosso orientador espiritual, para ver se em algum momento seria benefício, porque tem um propósito para esquecer, né? Se não, a gente lembrava. Pava, eu tive 2 regressões espontâneas que eu não desejo para ninguém. Que praga que eu fui em outras vidas, pelo amor de Deus. Tem esse problema da gente lembrar essas coisas. Tanto que depois disso eu falo, meu Jesus, tudo que eu estou passando aqui tá bom demais. Sabe? Eu só agradeço porque era para eu passar coisa pior, sabe? Coisas assim, absurdas, que nessa vida eu não consigo conceber. E coisas que há muito pouco tempo atrás eram comuns. Eu não quero mais, não. Se Deus puder me livrar disso aí, me livra, me deixa na ignorância, no esquecimento. Eu vou tentando regenerar aqui o que eu puder e pronto. A gente vai ficar sabendo de tudo só no momento que a gente estiver pronto, né? Que isso não for nos prejudicar. Então até lá tenho certeza que tu já vai se sentir meritória de mais coisas. Pode ter visto coisas ruins, mas é a mesma coisa que às vezes, né, as pessoas que criticam, às vezes veem só o que é ruim. Tinha tanta coisa bela e maravilhosa, né, mas às vezes a gente que nos autocritica, porque a gente quer que, né, seja perfeito, só vê às vezes as coisas ruins. Então com certeza tem muita coisa boa também. Até tem um caso que eu me lembro que a pessoa, olha só o que a pessoa fez. Ela fez regressão pela internet, fez regressão com alguma pessoa pela internet, né? Então imagina, se a internet cai, a pessoa fica presa naquela era, né? Quantos anos você tem? 2, né? E a pessoa ela foi procurar a Valéria para resolver, porque ela tinha ficado muito mal depois que fez aquela regressão. Vai saber quem era que estava do outro lado, né? Se era um profissional qualificado. Creio eu que não, porque não faria pela internet, algo assim. Então, ele foi lá ver com a Valéria, e ela tinha ficado presa, não sei em qual idade, que a Valéria tinha que fez uma terapia com ela, que eu me lembro que ela batia a palma assim, ó, na frente da pessoa, e perguntava, qual é a tua idade? Qual é a tua idade? E a pessoa falava alguma coisa assim louca, sabe? A pessoa estava hipnotizada mesmo. A pessoa falava uma idade, sabe? Falava 7, cada vez falava uma idade. Ela assim, acorda, presta atenção. Ela teve que tirar a pessoa do transe dias depois. Tem que ser com um profissional muito bem qualificado. A gente tem que olhar, às vezes, também quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, o que a gente gosta. Até mesmo hoje, o que a gente gosta de fazer, as coisas que a gente gosta, que não gosta, tem muita relação com o que a gente já vinha fazendo. O Jordelei diz que mediunidade não se desenvolve. Não. Ele diz que não se desenvolve, que a gente tem aquele ponto que vai fazer tal coisa,
Se a gente estiver pronto para usá-lo, a gente vai conseguir. Se a gente não estiver pronto, a gente não vai conseguir. Mas não abre mais ou fecha, né? Até mediunidade, como a gente sabe, todos têm, né? Alguns têm potencial para algumas coisas mais, outros para outras. Mas ele diz que ninguém desenvolve a mediunidade. Que a mediunidade está lá e ponto final. Se a pessoa não souber lidar, ela vai sofrer. Se ela souber lidar, ela pode chegar a coisas bonitas com aquilo. Como, por exemplo, no caso dele, acredito que ele conseguiu, que foi, inclusive, dar a passividade para os mentores. E o Álvaro disse que, dependendo do meio, né, somos levados a reagir de forma diferente do que gostaríamos. Realmente, mas então é por isso que estamos neste meio, para ver até onde o nosso bambu entorta antes de quebrar. É isso aí. Para deixar o nosso bambu mais flexível. O que a Monize falou, esse sentir, na verdade, é o coração, né? A gente tem que usar, ele é o nosso melhor cérebro. Então a gente tem que usar ele primeiro, para depois usar esse aqui de cima. Né? É verdade. É o grande macete. Tem que estar a serviço do coração a nossa mente. A nossa mente tem que estar a serviço do coração. Iniciou falando das diferenças. E eu acredito que as diferenças é a menor coisa que tem um ser humano com o outro. Eu acho que nós temos muito mais similaridades do que diferenças. Eu acredito que todo mundo quer a paz, quer o bem, quer o amor, quer ser amado, quer viver em uma fraternidade, quer viver bem, quer o bem-estar, quer ter as coisas, quer ter o direito de ter as coisas, quer ter o direito de ser como é. Todo mundo quer. Todos nós, a maior parte, são as igualdades. Se a gente for ver, por exemplo, a partir do DNA de mim, um DNA de alguém na África, o DNA de alguém do Japão, é 99,8% igual. Então, as nossas diferenças é porque cada um é único no universo. Até as pedras, não existe nenhuma igual à outra, né? Então, todo mundo é único, né? Mas todos somos muito mais iguais do que diferente, porque nós somos uma coisa só no fundo, se expressando em diferentes fragmentos, em diferentes lampejos. Essa parte de aceitação, de aceitar as diferenças, ela deveria ser o mais básico do básico, né? E também de perceber o quanto nós todos somos iguais. Eu acho que as pessoas têm que passar a perceber que elas têm muito mais coisas em comum do que diferenças. E acho que isso vai auxiliar bastante a nossa sociedade. Vamos ver que as diferenças são muito poucas. Cor da pele. O que isso é de diferença? Né? É a cor. Azul, tem verde, tem vermelho. São cores? São cores. Ninguém discorda que são cores. Né? Agora, né, existe diferença no cabelo, diferença disso, diferença naquilo. Ainda mais para nós, a espiritualidade, sabemos que é o superficial. É a superfície, né? Então, as pessoas elas são muito mais do que elas são por dentro. Todo mundo sabe. Então, mas é fruto, porque a nossa sociedade ela está saindo de um estágio hostil e primitivo, está caminhando para a primeira vez ela está se dando conta de todas essas coisas. Então, no início gera uma polêmica, gera algo grande, gera algo assim. E depois vai se entendendo tudo aos poucos, e acho que nós estamos neste rumo de que tudo vai se encaixando e nós vamos perceber que somos todos muito mais iguais do que diferentes. Se a pessoa reclamar muito dos negros, pode anotar que ele vai ter uma encarnação Zulu. Pode anotar. Com certeza. Se a pessoa discriminar, achar ruim, condenar pessoas chinesas, pode ter certeza que ele vai ser o cônsul da China. Pode ter certeza, porque ele vai precisar passar por aquela experiência para se harmonizar com aquilo. Muitas pessoas, por exemplo, que sofrem racismo ou coisas do tipo hoje, é porque outra época foram causadoras disso. Muitas delas, não digo que todos, né? Então, é a mágica do aprendizado da vida, né? Que ela vai, através de mudar de fantoches, fazer com que a gente aprenda muitas perspectivas e amadureça muito mais, né? Está aí, né? Outra vantagem das múltiplas encarnações, perdendo, né, Álvaro, a memória. 10:01, está na hora de nos despedirmos. Eu agradeço a todos os membros. Não se esqueça que toda terça-feira, às 9:10, estaremos aqui para conversar, se não faltar luz. É a condição. Então tá, gente. Eu agradeço muito a presença de todos. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!